último episódio eu revisei o catastrófico December to Dismember 2006, o evento em que tudo que poderia dar errado deu, e que para um evento exclusivo de brands, acabou sendo a última pá no enterro do legado da antiga ECW dentro da WWE. Com um plantel limitado e a falta de liberdade de Vince McMahon, Paul Heyman não tinha nenhuma saída para fazer renascer a ECW e nem seria permitido que ele fizesse isso. Hoje eu vou falar sobre a demissão de Paul Heyman e mais algumas coisas importantes a serem destacadas no mais novo episódio da série A História da ECW. No pay-per-view, como eu comentei há algum tempo, o Heyman tinha 2 minutos e meio para fazer a promo da vida dele. Foi uma das poucas vezes em toda a carreira de Heyman no wrestling em que ele confessou que não tinha sequer vontade de aparecer. O tom inteiro do discurso já mostrava que não havia muita esperança na continuidade das coisas. Hulkamania dies when Hulk Hogan dies. The Woos will die with Ric Flair. But long after my death, ECW will live on. Vince tinha em mente que o December to Dismember tinha sido um show excelente, com um final excelente, e que o Papai Noel iria vir no dia 25, só que o Heyman, bem mais realista, dizia que o show tinha sido uma porcaria. Só que aí ele já sugeria algumas coisas para o show da ECW do dia 5, uma luta da Ariel com a Kelly Kelly, além de propor também que os caras já anunciassem entrevistas com o Bob Lashley, com o Rob Van Dam, com o CM Punk, enfim. O McMahon não gostou da ideia, e se você olhar, essa frase se repete em todo o roteiro de todos os episódios desde que voltou a série. E o velho disse que os fãs da arena iriam cantar por CM Punk. Esse fantasma é antigo, pessoal. O Heyman então questionou por qual motivo isso seria um problema, já que o CM Punk era uma figura que estava sendo promovida dentro da ECW. Testemunhas visuais disseram que o McMahon jogou os óculos no chão e gritou: "Coloque na merda da sua cabeça que o meu foco é no Bob Lashley e somente no Bob Lashley. Esse homem é o ícone da marca, o super-herói da ECW, ele é a ECW e ele será acima de Rob Van Dam, Taz, CM Punk e qualquer um que seja. E a porta da rua é serventia da casa se você não gostar disso. Damn it." Heyman disse a Vince McMahon que se ele quisesse poderia demiti-lo ali mesmo. Era uma relação em litígio que só necessitava de um quando para terminar. O Vince não demitiu o Heyman naquele momento e pediu para ele permanecer para a reunião vespertina para escrever os roteiros e organizar detalhes de produção. Só depois disso eles iriam conversar para valer. Quem participa dessas reuniões sabe que o Vince McMahon sempre se empolga com as ideias que ele tem, com as mudanças que ele promove em todos os segmentos que o pessoal sugere, só que nessa em específico ele ficou em silêncio e com o rosto cada vez mais vermelho. Ele estava lendo o feedback dos fãs para o pay-per-view December to Dismember e a pancada viria com força. Após a reunião, Vince McMahon se reuniu com a Stephanie McMahon e o Heyman conversou com os escritores da ECW, dizendo que eles deviam se preparar para escrever o show sem ele. O que aconteceu na reunião entre os três, só eles devem saber, mas a história que corre é que a obsessão do Paul Heyman pelo CM Punk acabou arruinando a luta, né? O Vince McMahon começou a culpá-lo dessa forma. Além de que as expectativas que o Heyman criou acabaram afetando o desempenho técnico desses talentos. A resposta do Heyman foi que ele previu corretamente tudo que as pessoas iam odiar no show e a reação só foi tão negativa assim porque o Vince não acatou nenhuma ideia dele. Para a discussão, ambos tinham em mãos todas as reclamações enviadas para a DirecTV. O Vince culpava o Heyman e o Heyman culpava o Vince. Ao final da conversa, o Heyman saiu da sala, do cargo de chefe criativo da ECW, do cargo de General Manager da ECW e posteriormente ele viria a sair da WWE. Pelo menos durante o começo de 2007, ele continuou na folha de pagamentos da empresa, mas não tinha nenhum envolvimento em qualquer aspecto do produto, seja como talento ou seja como parte de algum cargo executivo. Nem na ECW, nem na OVW, nem na WWE, nem em canto nenhum. Na época especulou-se que ele novamente tentaria um projeto de MMA, porque em 2005 ele já tinha procurado algumas emissoras interessadas, só que nada foi adiante porque ele acabou assinando novamente com a WWE. A TNA era uma alternativa viável por conta de calendários e tudo mais, só que existiam dois problemas. Primeiro, eles estavam com Vince Russo por lá e de certa forma não ia dar certo os dois trabalhando juntos, ia mexer um pouco nessa estrutura de poder. E o segundo ponto era o Kurt Angle, que também não estava muito de bem com o Paul Heyman, porque o Paul Heyman preferiu o Rob Van Dam a ele dentro da brand da
ECW e eles tinham problemas muito bem conhecidos. Provisoriamente, quando o Heyman saiu, o David Lagana foi movido para o comando da equipe criativa da ECW, acompanhado de Pantelis Ypsilantis. De certa forma, dois nomes que eram considerados como protegidos do Heyman dentro da empresa. O caso do Heyman é estranho porque muita gente é incapaz de dizer se ele também não tem culpa no cartório em muitas coisas que aconteciam na brand. Por pura jogada, ou até pelo próprio desconhecimento, não se sabe, quando talentos perguntavam ao Vince sobre ideias que eles tinham passado para o Heyman, o Vince dizia que nunca tinha ouvido falar delas, quando na verdade o Paul Heyman já tinha dito que o Vince tinha recusado o que eles haviam proposto. Aí ficava uma palavra contra a outra. Se o Paul Heyman estava falando a verdade ou não, não se sabe, mas é bom que se diga que ele não é 100% santo. Outro ponto relevante nessa discussão é que a decisão de ter o Bob Lashley como um top guy não começou pelo Vince McMahon, mas sim pelo próprio Paul Heyman. Tudo bem que a brand estava caindo aos pedaços com as saídas, com as limitações políticas, mas muita gente já criticava a decisão de trazer o Lashley pra lá, dizendo que ele era muito verde para assumir tamanha responsabilidade. Na falta de nomes melhores para substituir o Big Show como ECW Champion, o Heyman capturou o Lashley do SmackDown. Tudo bem que os planos eram para que ele fosse heel, mas a inexperiência do Lashley poderia pesar nisso também. Ele não era um Brock Lesnar. A decisão final ser do Vince McMahon não queria dizer que a semente plantada fosse boa. Talvez ela fosse um pouco melhor do que o fruto que foi gerado, mas isso não quer dizer que ela era necessariamente boa. A saída do Heyman trouxe sentimentos mistos para os bastidores. Para Rob Van Dam e CM Punk, o Heyman saindo significava que as ideias de enterrá-los sem dó nem piedade, que o Heyman lutava contra, iriam se realizar com força total e brutal. O CM Punk foi o primeiro, inclusive. Por ele ser vocal contra o que aconteceu na Chamber Match, ele acabou sendo punido e sendo derrotado limpamente pelo Hardcore Holly em um dos primeiros shows da ECW em 2007. O show de pior audiência até aquele momento, incluindo aquele do feriado de 4 de julho, que também foi catastrófico. A saída do Heyman também deixou muita gente extasiada. A Stephanie McMahon e os times de escritores do Raw e do SmackDown particularmente ficaram muito felizes com tudo isso que aconteceu. Rumores dizem até que houve uma festa com champanhe dentro do avião. O Paul Heyman não era perfeito e não era o único arquiteto do que se tornou a ECW, mas era ele o único que lutava pela manutenção do espírito da ECW dentro da WWE. Ele lutou com todas as forças, mas a atmosfera corporativa da WWE e a sua legião de homens que simplesmente balançam a cabeça para o chefe fizeram o que nem a falência conseguiu fazer com ele: matar o amor que Heyman sentia pela ECW, que ele sempre se referia como seu bebê. O pequeno grupo regional da Filadélfia talvez tenha morrido oficialmente no dia em que ele foi oficialmente demitido pela WWE. A partir do próximo episódio, o que você verá será a ECW apenas no nome. O produto transmitido pela Sci-Fi se afastou quase que definitivamente da história dos últimos 60 episódios. E isso a gente começa a conferir no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dos 60 episódios que a gente fez até aqui se encontra neste livro que está aparecendo aqui na tela. A partir do próximo episódio, acabou o livro, tá, pessoal? A partir do próximo episódio a gente já vai mudar de fonte, já vamos mudar de abordagem e vamos começar a traçar o ano de 2007 na WWECW. Período de mudanças, preparação para o WrestleMania, como estavam os planos, quem seria o próximo campeão, quem ia tirar o título do Bob Lashley. Vamos começar a pensar, vamos começar a desenhar algumas coisas, começar a ver o tratamento que eles deram ao CM Punk, algumas figuras importantes que acabaram surgindo. Vai ser um pouco diferente, mas eu vou dar o meu melhor, tá bom, pessoal? Deixa o seu like, se inscreva no canal, se for possível, seja membro com planos a partir de R$ 1,99 para que você tenha acesso a conteúdo antecipado, tenha acesso à série A História da WCW, que já começou, já vai em 3 episódios, tá? São 3 episódios já disponíveis pra galera, e essa série vai demorar um pouquinho pra sair aqui no YouTube. Por quê? Porque tá rolando ainda a série A História da ECW. Então não perca tempo e seja membro do canal. Semana que vem a gente traz mais coisas novas aqui na História da ECW, que já vai pra mais de um ano. Se fosse realmente religiosamente os 60 episódios distribuídos em um por semana, a gente já passaria de um ano. Mas a série já tem bem mais do que isso, contando com hiatos, né? Enfim, pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau, galera. Fui!